Salve galera do Vascão, vamos reagir a mais um vídeo, mais um corte aqui do SBT Sport Rio que traz as últimas notícias, as últimas informações do Vasco da Gama. Campeonato Brasileiro se inicia daqui 11 dias, né? O Vasco tem que entrar focado. O primeiro jogo vai ser um jogo muito difícil, jogo contra o Grêmio, né? O Grêmio é um time complicadíssimo de se bater. Para mim, está mais fraco esse ano, mas vai ser um jogo muito complicado para o Vasco. O Vasco, em São Januário, precisa vencer o Grêmio. Precisa começar bem. E se vencer o Grêmio, começa com a moral, começa com o peito estufado, por mais que o jogo é em casa. Depois vai ter uma sequência bem complicada aí fora de casa. Mas acredito que o Vasco esse ano consiga ficar na Série A, né, pessoal? Buscar uma vaguinha ali no G7. O Vasco tem que buscar alguma coisa esse ano, porque não dá para ficar na mesma sempre, né? Deixa o seu like se ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal e bora pro game. Já cria. Muito bem. Ó, o Vasco segue se preparando para a estreia no Brasileiro e confirmou o amistoso contra o América Mineiro. Cadê? Mais uma semana de treino intenso no CT Moacir Barbosa. Ramon Dias e sua comissão seguem testando as peças do elenco, de olho na estreia do Brasileirão na segunda semana de abril contra o Grêmio. O último teste será no amistoso contra o América Mineiro no próximo sábado no Rio de Janeiro. O Cruz Maltino já realizou 2 jogos treino. Após golear o Olaria, o Vasco venceu Volta Redonda por 2-0, com saldo positivo dos atacantes. Os gols foram marcados por David e Clayton, que ganharam pontos na disputa por uma vaga no time titular. Os dias intensos parecem surtir efeito em um Vasco que não quer repetir os erros recentes e, enfim, decolar na temporada. Bom, quem assiste ao SBT Esportivo já sabia disso há uma semana atrás. Porque o Lucas Pedrosa já tinha falado, inclusive até perguntamos para quem que Richarlison vai torcer É verdade. nesse jogo. Agora, Pedrosa, mercado. O que você tem de mercado no Vasco da Gama? Olha, lembrando aquilo que a gente trouxe ontem do Marlon Freitas, é uma posição... Ah, Pedrosa, por que o Vasco vai insistir no Marlon Freitas? Porque é um pedido do técnico Ramon Dias, que inclusive conta com a vontade do atleta. A informação que a gente tem é que o Marlon tem o interesse de se transferir para o Vasco da Gama. Então, Pedrosa, mas falaram que o Vasco só vai em oportunidade do mercado. Sim, só vai em oportunidade do mercado, só que o Marlon não se encaixa nisso. O Marlon se encaixa no esforço financeiro pelo pedido do Ramon Dias, onde a 777 aprovou esse investimento e o Vasco pretende fazer uma proposta oficial por ele nessa semana. Aí, e agora, Pedrosa, só é o Marlon? Não, o Vasco, como eu falei aqui, tá de olho no Kaique e, inclusive, tem interesse, já demonstrou interesse para o staff do atleta. Quem é esse jogador? O Kaique é um Pedrosa? jogador de 28 anos, volante do Juventude, vem fazendo um belo campeonato gaúcho. Primeiro volante mesmo, mais de pegada, de intensidade, aquele cara que se encaixa no estilo do jogo do Ramon Dias e que necessita... Tem direção hidráulica? Tomara que tenha, velho. Porque o volante precisa ter. Eu acho que a direção hidráulica dele era o Nenê. Tem isso Foi também. mal, Pedrosa. E tem um próprio jogador do América Mineiro que também interessa ao Vasco da Gama, que é o Emanuel Do Martins. América Mineiro? É, do América Você Mineiro. acha que esse encontro tem a ver com isso? Eu não duvido Um nada olhar que possa próximo? ocorrer uma conversa do presidente com o Lúcio Barbosa, que é o que está tomando as rédeas aí, e conversar, falar com o jogador. O jogador já falou que não quer ficar no América Mineiro, o próprio presidente também entende que ele é um cara negociável, só que ele é mais uma opção dentro desse mercado. E lá na frente o Vasco também busca ainda mais um jogador para poder compor a ponta esquerda e a ponta direita, porque há a iminência do Rossi sair, como a gente já trouxe Ainda aqui. não saiu, Rossi? Ainda não saiu, ainda não está decretado, mas é uma situação que está muito bem encaminhada. Então é o Vasco no mercado olhando essas situações, Fernanda. Hoje Quanto não ele tem tem nada de além verba disso. para investir Não é nessa quanto- essa janela doméstica, Não né? é quanto tem, Fernanda. É assim, funciona da seguinte forma. Como eu trouxe para vocês aqui, o orçamento está estourado. Porque mais de 100 milhões de reais foram gastos nos jogadores que o Vasco contratou. Foram 120 milhões de reais. Isso é um orçamento gigantesco. É um dos 4, 5 maiores do Brasil. Só que, como o Ramon Dias e o Emiliano fizeram esse pedido especial à diretoria, o Lúcio Barbosa correu durante esse último mês para poder tentar aprovar esse orçamento extra.
nesse sentido de conseguir fazer uma proposta na casa ali dos 3,5 milhões de euros ao Botafogo, o empréstimo com opção de compra em relação ao Marlon Freitas. Os outros jogadores vão ser oportunidades de mercado, porque isso aí eu posso passar para vocês. Se o Vasco não conseguir contratar o Marlon Freitas, o Vasco vai guardar essa aprovação desse dinheiro para poder, na janela do meio do ano, tentar outro jogador de maior calibre. Como, por exemplo, não estou falando que vai ser esse, mas como, por exemplo, o Gustavo Coedjar, que a gente já trouxe aqui no início dessa temporada. Você vê que esse é um movimento, talvez, eu não sei se me corrija se eu estiver errada, o Marlon, o Cuejar, não o Esforza. São movimentos da comissão técnica do Emiliano e do Ramon, não é isso? É um gosto do treinador de ter essas peças, o que é super natural. A gente, às vezes, é muito em SAF o olhar do scout, né? E é claro que o treinador sempre tem a gente sempre fala aqui, o Lucas Fernandes, no Botafogo, foi uma opção do Luiz Castro. Você quer um exemplo que teve muito sucesso no futebol carioca? O Pablo Mari foi contratado pelo Flamengo a pedido do Jorge Jesus. Então, isso é natural no futebol, né? A diretoria não conhecia. Então, a gente está falando de 2 jogadores. O Marlon, que agora, a informação do Pedrosa, é a primeira opção desse Vasco nessa janela doméstica. E se não funcionar, na próxima janela, o Cuejar, que já é um nome, que já foi um pedido forte do Ramon no início da temporada, como trouxe o Pedrosa. Eu acho até que o Gustavo Coejar, por exemplo, seria uma contratação, entre aspas, mais certeira que o próprio Marlon Freitas. Assim, a gente já acompanhou o futebol do Gustavo Coejar de perto, nos tempos de Flamengo. É um jogador que com certeza iria render com a camisa do Vasco. Já o Marlon Freitas seria uma incógnita, porque, assim, com todo respeito, o Marlon Freitas começou a ganhar destaque no Atlético Goianiense. O Gustavo Coejar vem ganhando destaque há muito tempo já na carreira. É mais experiente, né? Se eu pudesse fazer uma aposta, financeiramente falando, seria no Gustavo Coejar. A não ser que o Vasco faça aposta nos dois, o que eu acho pouco provável. É, pouco provável. Muito pouco provável. A questão é que o Vasco quer um jogador agora. Porque entende que para iniciar o Campeonato Brasileiro você precisa desse jogador. E outro ponto que eu queria só destacar aqui, eu sei que é chato a gente ficar falando a mesma coisa do mesmo jogador, mas eu nunca vou ficar inventando nome para vocês. A situação hoje, assim como é a mesma situação nos últimos 15, 20 dias, é essa. Repito, é chato para mim também. Se eu pudesse, eu estaria falando aqui de outros jogadores. Mas a situação é essa e não mudou nada. Muito bem, agora vamos falar do Flusão, uma peça... Atrasar isso? Essa é uma coisa relevante. Você já ouviu alguma coisa? O que eu ouço aqui é o que circula muito na imprensa e internamente, porque as pessoas que tiveram acesso ao contrato, eles não podem revelar, tem aquela cláusula de confidencialidade. E o que eu ouvi é que os conselheiros notificaram a 777, porque o presidente não o fez, né, na ocasião, ele já estava ausente do clube, o Jorge Salgado, com quem eu tenho o maior respeito, carinho, admiração. Acho que ele só não conseguiu gerir o Vasco e achou que a venda era a melhor solução. E que não pode haver atraso nesse próximo aporte. Caso isso aconteça, o Vasco pode recomprar as cotas pelo valor irrisório de R$1. Eu não sei o que disso é verdade, mas tem pessoas acreditando, confiantes, de que esse aporte não vai acontecer, né? Pela dificuldade que eles estão tendo, né, de obter, de fazer as contratações, né? O que acontece? O Vasco, o Nicola, para você ter uma ideia, eu acho que eu vou errar, e se as pessoas quiserem me criticar aqui, podem criticar também, porque eu também não me lembro de tudo. Mas o Vasco está sem um gerente de marketing há algum tempo. O Vasco está sem um diretor de marketing, diretor esportivo e diretor financeiro. O Lúcio Barbosa está acumulando todas essas áreas. E ele não é onipresente, ele não consegue estar na CBF, na FERJ, em Brasília, falando com os políticos, contratando, administrando o dia a dia do clube. Então, por isso que os processos eles demoram muito a acontecerem, né? O Vasco rompeu com a patrocinadora principal, né? E querendo colocar uma outra bet no lugar, e até hoje não fez. Então, se você for colocar percentualmente, o Vasco está com um prejuízo aí de pelo menos 6, 7 milhões
de reais. Eram né? 22 por ano, você dá quase 2 por mês, né, Edmundo? É isso aí que eu estou fazendo essa ideia. Então, assim, há muito amadorismo nessa centralização que se tornou a 777, que eu não sou contra a SAF. E, de fato, trouxe muita coisa positiva para o Vasco, principalmente a estabilidade financeira, com pagamentos de salários, essas coisas. Mas tem muitas outras coisas piores. O aluguel de São Januário, por exemplo, é um absurdo, é uma aberração. Né? A 777 paga R$80 mil mês. Só o tour do Palmeiras dá cerca de R$300 mil mês de lucratividade. O do Vasco dá quase R$50 mil. Quem toma conta disso é a 777. Então, eles praticamente alugam o Vasco de graça. A TV Vasco também tem um outro valor agregado, um outro orçamento, uma outra receita, que também foi para a 777. Então, quer dizer, eles compraram... O negócio do mascote também, né, Edmundo? Tem negócio do mascote. Aí são coisas mais absurdas ainda. A associação não pode usar o mascote, não pode usar a Cruz de Malta nos esportes amadores. Então, há um monte de erros que agora, com a entrada do Pedrinho, elas estão vindo à tona e o torcedor do Vasco está começando a perceber que o que parecia ser sensacional, e eu só para deixar bem claro, a maior mentira de todas, tá? Que é como a gente conta a história. Foi contado que o aporte seria de 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 400. Seria paga a dívida do Vasco e mais 700 milhões de aporte. Seria uma venda bem vultuosa. Né? A gente está falando aí de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Isso também não é verdade. A 777 assumiu a dívida e está pagando a dívida com 15% da sua receita anual. O ano passado pagou 92 milhões de reais. Só que a dívida aumentou 90. Então, ela só pagou 2 milhões de reais. Ao contrário da SAF do Bahia, por exemplo, que a gente tem informação, que já foi pago 70% da dívida. Era um pouco menor, cerca de 350 milhões de reais. Mas, porque lá eles querem, o quanto antes, sanar as dívidas para poder sobrar mais dinheiro para fazer times competitivos, vencedores. E também não quer dizer que vai ganhar também, não, que ontem tomaram uma virada histórica para o seu maior rival, que é o Vitória, que retornou à primeira divisão. Então, tem muita coisa errada, que elas só aparecem, né, Nicola, quando as coisas vão mal. Porque quando o time ganha, que é o objetivo de um clube de futebol, conquistar títulos, é uma instituição sem fins lucrativos. Né? Por isso que algumas péssimas administrações deixaram essa dívida gigantesca. Mas a gente tem que culpar os péssimos administradores do passado e não exaltar a 777 porque paga salário em dia. Você trabalhou na televisão há muito tempo, eu falo isso, trabalhei quase 13 anos em 2 televisões, né? Na Bandeirantes, na Fox, desculpa, também trabalhei na Rede TV, não posso ser injusto com a Rede TV, e sempre recebi em dia. Pagar os seus salários em dias é uma obrigação. Não é uma coisa que a gente tem que bater palma. Né? Então, assim, tem coisas boas, mas não tem projeto esportivo. E o torcedor vascaíno, e essa semana, que começa a disputa da Taça Libertadores, os 3 outros times do Rio vão disputar a Libertadores. Um deles, inclusive, com o SAF. Então, o que o torcedor do Vasco, pelo menos aqui, da cidade do Rio de Janeiro, que vive e respira futebol, começou a entender que a falta do projeto esportivo é o grande problema dessa SAF que hoje administra o Vasco. Pois é, galera, o Vasco ainda não fechou o seu elenco, né? E mira aí contratações de alguns jogadores ainda para tentar fechar o elenco para o Campeonato Brasileiro
todo mundo tá vendo aí, o Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil, muito complicado esse ano, essa temporada, mais difícil do que a temporada do ano passado. Vai ter mais SAFs, mais Bahia, vai ter Vitória, vai ter o bagulho louco aí, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no Campeonato Brasileiro, que o negócio aqui vai ser puxadíssimo, né? E o Vasco já começa com um jogo complicado. Quem vai estar de bobo aqui, que parece bobo? Criciúma, Juventude, que simplesmente eliminou o Inter do Gauchão. Empatou o primeiro jogo contra o Grêmio. Bobo, Juventude. Criciúma, quem mais que subiu? Vitória subiu. E tem mais um time aqui que subiu, né? Quem mais? Quem que subiu? O Atlético Goianiense, que tá não sei quantos jogos sem perder aí, o Atlético Goianiense. Não vai ser fácil, né, pessoal? Não vai ser fácil. O Atlético Goianiense acabou sendo até campeão, eu acho, né? Não. Nossa, o Atlético Goianiense tem... E é só vitória, hein? Só vitória. Mais de 15 vitórias seguidas aí, o Atlético Goianiense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 vitórias consecutivas do Atlético Goianiense no campeonato goiano aí, né? Vai ter nego besta, não. Todo mundo aí. Só porradão, cara. Só porradão nesse campeonato brasileiro. Mas o Vasco tá bem melhor do que o ano passado, né? Bem melhor do que o ano passado. Bem mais consistente. Vamos ver como que vai ser aí. Primeira rodada o Grêmio. Segunda rodada fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Terceira rodada Fluminense. Cara, quarta rodada Criciúma. Ó, dá pro Vasco fazer 4 jogos bons aqui, viu, pessoal? Dá pra fazer esses 4 jogos bons. O Red Bull Bragantino tá numa draga aí, né? Tá numa fase ruim. Contra o Grêmio dá pra vencer em São Januário. Contra o Fluminense, o Vasco consegue jogar contra o Fluminense. O Fluminense não vence um clássico há não sei quantos anos aí. Não sei quantos jogos, quer dizer. E depois o Criciúma. Já pensou? O Vasco vence esses 4 jogos aqui? Já são 12 pontos. Mano do céu, hein? Vai ser bom demais. Dá pra vencer, dá pra fazer. Quase impossível. Muito difícil. Mas dá para fazer esses pontos nesses jogos aí. Pessoal, vou ficando por aqui. Não sai sem deixar o seu like. Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral pra gente. Se inscreva no canal. Deixa aí o seu comentário, a sua opinião. O que esperar do Vasco nessa temporada. E será que Cuéllar vem? Será quem que vem? Se vir, o Vasco vai conseguir disputar a Série A nessa temporada de igual para igual com a maioria contra a maioria dos times, né? Tomara que sim.